em todo o tempo. Isso é motivo para nós engrandecermos ao Senhor, como o salmista diz, né? Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Amém, querido? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que pôde estar ontem ali no culto, na casa da Thaís. Thaís é uma amiga do Eliseu, que já veio algumas células, veio em alguns cultos, e ela pediu fazer um culto na casa dela, e nós fomos ali, e foi uma bênção, foi gostoso. É muito importante a gente fazer essa função de igreja, né? Que estar ali no culto é muito bom, estar na casa dos irmãos é muito bom, mas quando a gente tem a oportunidade de entrar na casa de alguém, né, que não conhece o Senhor, que ainda não se entregou para o Senhor, que ainda não se rendeu ao Senhor, mas teve essa atitude de pedir um culto, é um sinal maravilhoso. Olha lá, eita, coisa boa, né? É um sinal de que igreja está sendo igreja. Então, louvo a Deus por você que pôde estar ali conosco. Estava gelado, né, ontem, mas foi muito gostoso e o nosso coração se aqueceu, né? E foi bênção no nome de Jesus. Amém? Deus continue te usando aí, Eliseu, para evangelizar a turma aí dos mercados aí, que nós estamos aqui para sermos bênção na vida daqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios. Oh, de novo, mano. Não, mas não é o mesmo. Do ladinho, mas não é o mesmo. Efésios 4. Amém. Glória a Deus. E louvo a Deus pela sua vida, que está aqui nessa noite, né? Porque os irmãos iam querer ficar assistindo o jogo do Brasil. Ia se arrepender, né, irmão Carlos? Que não foi dessa vez. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Amém. Ele é melhor que tudo. Glória a Deus. Bem? Todos encontraram Efésios 4? Efésios 4, do 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Feche seus olhos, Pai. Louvamos a Ti por esta palavra, louvamos a Ti por esta oportunidade. Ministre em cada coração o Teu querer,
Ministra, Senhor, em cada vida, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, direciona todas as coisas, porque aqui estamos, Senhor, unicamente para render graças e para poder te ouvir e aprender mais uma vez aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Pai. Obrigado por essa palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Queridos, uma passagem que certamente já foi lida aqui algumas vezes, você já passou por ela algumas vezes, mas Paulo, ele é muito incrível nos seus comentários, nas suas instruções, eu acho maravilhoso. E ele fala como prisioneiro de novo, e ele fala eu como prisioneiro de Cristo. E ele faz um pedido a essa igreja. Ele roga algo para essa igreja, né? Ele está trazendo esse entendimento para aquele povo naquele lugar, dizendo que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação. Sabe, quando nós falamos de vocação, nós entendemos que não adianta uma pessoa que é vendedor pegar uma colher de pedreiro e querer assentar um tijolo e fazer uma parede. A vocação dele é para vender, né? A vocação, e ele está dizendo isso: faça aquilo que você tem que fazer de uma maneira digna. Faça a tua função como servo de Deus de maneira digna. Você foi vocacionado para algo, né? E ele roga isso, e aí ele continua e fala: sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, né? Quando a gente fala de humildade, ainda existe quem pensa que humildade é aquela pessoa que não tem uma roupinha, que tem um chinelinho de dedo só, que anda meio humilde. A gente fala humilde, mas não é isso, porque existem pessoas que não têm condições e são orgulhosas, assim como existem pessoas que têm muitas posses e são humildes. A humildade não está na aparência, a humildade está no nosso coração. Sabe, às vezes nós achamos que somos alguma coisa, pelo que sabemos, pelo que conhecemos, ou por onde moramos, ou pelo carro que dirigimos, mas nós não somos nada. E essa humildade precisa estar em nós, e Paulo está dizendo isso: sejam humildes, sejam dóceis. E aí é interessante, né? Quando a gente pensa num cachorrinho, né? Aí você fala: não, pode entrar, ele é dócil, ele é mansinho, né? Ele é calmo, ele não ataca, ele só quer brincar. Mas quando tem o oposto, não, cuidado, deixa eu prender o cachorro, porque ele não é nada dócil. Aí tem lá um pitbull, raivoso, nervoso, que se você bater o pé, ele te avança. E aí, será que a gente talvez não é um pitbull raivoso, que se bater o pé na gente, a gente serra os dentes, e aí a docesa já não somos mais tão dóceis, que qualquer coisa tira e deixa a gente azedo, deixa a gente amargo, já não somos mais tão dóceis assim. E Paulo está dizendo isso para essa igreja: sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes. Sabe, a gente às vezes é tão ansioso. Existe um ditado que todo mundo conhece, que é assim: a pressa é inimiga da perfeição. E quando a pessoa é impaciente, às vezes as coisas não saem tão perfeitas assim. A paciência, ela traz perfeição para nós. Nós precisamos estar pacientes, esperando. Gente, o Senhor está às portas, está voltando há mais de 2000 anos. O Senhor estava voltando lá para os discípulos, porque ele falou assim: eu vou para o lugar e vou voltar. Fiquem atentos. Então os discípulos ficaram esperando a volta de Jesus. E eles se foram, e os outros que vieram ficaram esperando, e nós estamos esperando.
Se a gente ficasse ansioso, desesperado pela volta de Jesus, a gente não conseguiria aguardar em paz. Por isso nós temos que estar pacientes, esperando, preparados, com os olhos atentos, vigilantes, como a palavra nos ensina, mas pacientes. Por isso que a gente não pode sair na correria. Sabe, Paulo usa muito o termo de corrida, ou ilustrações de corrida, né? E quando nós pensamos em muitos corredores de maratona, ele sai na largada, e sai aquela turma e ele, paciente. Ele não sai desesperado. O corredor experiente, ele não sai, né? Quando dá a largada, ele dá um tiro, como diz, né? Diferente de uma corrida de 100 metros, que é o tiro. Né? O Eliseu que foi do quartel, ele sabe como funciona. Né? A corrida de 100 metros, se você não sair com tudo, você não consegue. Mas uma maratona, se ele não sair com paciência, ele não chega no final. Porque ele cansa já no início. É verdade, Ana? Quem corre 5 km, né? É assim, né? Se não for tranquilo, né? Não chega no final, né? A Ana quase foi corredora. 2 corridas ela fez. Mas é assim. É 3, né? Desculpa. Errei, eu tô tirando uma corrida. Nossa, você tá bem, hein? Então já é atleta. Olha que beleza. Mas eu fui correr uma vez, eu corri uma vez na minha vida. Uma corrida assim, oficial. 5 km. Gente, eu saí, eu nunca tinha corrido. E treinei também. Então, fui só pela fé e pela graça. Mas eu corri tranquilo. Eu falei, não, o meu propósito é fazer os 5 km. Se eu vou chegar em que posição, não importa, mas eu quero completar. E fui, com paciência. Eu estou passando, daqui a pouco o pessoal que correu 10 km gritando atrás. Zé 10, sai da frente! Ele correndo todo. E eu ali bem tranquilo no meu passinho, devagar, sem muita pressa. Diga isso você, viu? Mas, gente, a nossa caminhada cristã é uma maratona. E aí o Senhor não falou que aquele que chegar primeiro vai herdar a coroa. Ele falou isso. Aquele que chegar primeiro vai subir no pódio. Ele falou, não. Aquele que concluir a carreira, aquele sim vai ganhar. Então, lá na corrida que a gente participa de vez em quando, muito raramente, mas de vez em quando, todo mundo que chega ganha medalha. Todo mundo que chega ganha a sua banana, a sua água, o seu brinco. Eles falam que é corrida por banana e medalha, que é o que ganha no final da corrida. Mas todo mundo ganha. E a nossa vida cristã, todo mundo que conseguir chegar na linha de chegada vai receber a coroa. Gente, tem medalha para todo mundo. Então nós precisamos ser pacientes. Não adianta a gente querer sair atropelando, porque a gente vai chegar no meio do caminho, vai cansar e vai desistir. Vai cansar e vai ter que chamar o SAMU. Vai desmaiar e vai ter que chamar um socorro, ou alguém vai ter que carregar. Nós precisamos caminhar pacientes. E aí ele fala uma palavra que é muito interessante, que ele diz assim, suportando uns aos outros em amor. E aí nós pensamos, aquele camarada que eu não gosto, eu tenho que suportar, eu tenho que aturar ele. Mas não é isso. É no amor do Senhor, nós temos um apoio, um suporte. Sabe, muitas vezes nós precisamos de um apoio. Né? Uma mesa, um tampo de mesa, ele para no ar. Esse celular que está filmando aqui, ele para sem esse tripé. Esse tripé é o quê? É o suporte do celular. Amém. Os pés da mesa é o quê? É o suporte da mesa. Sabe, muitas vezes nós temos que ser um suporte para que essa pessoa consiga se permanecer em pé. Amém. Nós olhamos lá atrás, no Antigo Testamento. Certa feita, Moisés estava intercedendo pelo povo numa guerra. E ele estava perdendo. Porque os seus braços se cansaram. Ele precisou de apoio para que as suas mãos ficassem
erguidas e eles pudessem vencer. E eles pudessem ganhar aquela guerra. Porque quando ele levantava suas mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando ele cansava seus braços, o povo estava perecendo. E perceberam que ele precisava de um apoio. E ali houve um suporte. Quando suportaram seus braços, o povo começou a vencer. Gente, nós precisamos suportar, ou ser suporte uns dos outros. Apoiar, ajudar, caminhar perto. Amém? Amém? Glória a Deus. E no verso 3 diz assim, ó, façam todo o esforço. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que, e também no capítulo 2, ele fala sobre graça. E nós entendemos que a nossa salvação, ela é graça. Só que a nossa vida com Deus, ela exige de nós um esforço. Amém. Se eu não tivesse me esforçado, eu estaria aqui hoje? Certamente não. Se você não tivesse se esforçado, você teria levantado a semana inteira para ir trabalhar, para fazer os seus afazeres. Sem esforço a gente não consegue fazer nada. E na vida cristã, na vida com o Senhor, sem esforço nós não conseguimos. E no Senhor nós precisamos nos esforçar. Ele diz, façam todo o esforço. E não só para você caminhar, para você viver em Cristo, mas para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe, a igreja precisa estar unida no Espírito, num propósito, nele. E quando nós olhamos e se nós percebemos que existe algo que está tirando essa união da igreja no Espírito, nós devemos nos esforçar para manter essa união. E o que isso faz? Que esforço é esse? Como que eu posso me esforçar para manter a igreja, o corpo unido num só Espírito? É buscando ser servo verdadeiro do Senhor. É buscando quando eu estiver fraco, você me ajuda. Quando você estiver fraco, eu te ajudo. Quando você vê alguém falando com o outro, você não ajuda, você ali, irmão, vamos orar. Eu vou te ajudar nessa situação. Né? Se talvez essa pessoa está te incomodando com alguma coisa, graças a Deus aqui nós não temos isso, e eu fico feliz por isso. Mas nós sabemos que isso existe de modo geral. E para nós nos mantermos unidos, esse esforço requer de nós discernimento, entendimento, sabedoria, para lidar com diversas situações, para que nós consigamos conservar a unidade no Espírito. Unidade é um só. E aí ele fala algo maravilhoso no 4 e diz, porque é um só corpo. É um só corpo. Porque também é um só Espírito. Porque também existe uma só esperança. Nessa esperança que o Senhor pergunta ali para os seus discípulos. E ele fala, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. O Senhor é a nossa esperança. Gente, pode procurar em qualquer lugar e não existe outra esperança a não ser Cristo, o Senhor. Não tem. Há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e há um só Deus. E esse único Deus é Pai, e Pai de todos, e sobre todos, e acima de todos. Ele é o maior, Ele é o único, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, dá uma diferença gigante de falar que Deus é poderoso a falar que Deus é todo-poderoso. Porque quando nós falamos que alguém é poderoso, pode ter outras pessoas poderosas. Quando nós assistimos a Marvel, nós vemos que temos diversos heróis poderosos e também diversos vilões poderosos. Mas o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. O único Deus. Gente, entenda isso. Que você serve a um Deus que é o único e que tem todo o poder.
Pode existir até alguém que se diz alguma coisa, mas Ele é sobre todos e acima de todos. É o nosso Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos ama, aquele que derramou sobre nós a graça. Sabe, queridos, aqui Ele fala da graça, aqui Ele fala um pouco de nós, que a cada um de nós Ele concedeu a graça na medida que o Senhor escolheu, porque todos nós somos participantes da graça. Está feito, já está feito, já foi. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e a graça já foi derramada. E aquele que entende a graça, é isso, já foi. Você já está salvo, você não vai ser salvo. Se você desistir é porque você não foi alcançado por essa graça. Você não pode parar, porque a graça do Senhor já está sobre nós. Foi derramada lá na cruz, olha que maravilha. É uma chance, é uma possibilidade que nós temos de viver com Ele no céu. E aí no verso 11, ele diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, o Senhor, Ele designou toda a sua igreja, desde o início da igreja, desde a igreja mãe ali com os discípulos, todos com um propósito, todos com uma missão, todos com um ministério. E esses ministérios aqui se enquadram em cada um de nós. Pastor, mas eu não sou pastor. Isso é um chamado que o Senhor nos dá. E cada um dos crentes tem algo. Talvez você seja profeta, talvez você seja evangelista, talvez você seja pastor ou mestre, que é a mesma coisa. Mas talvez você tenha facilidade para ensinar. Talvez você tenha facilidade para evangelizar. Talvez você tenha facilidade para aconselhar. E profeta é um conselheiro. É aquele que vê uma pessoa padecendo, passando uma necessidade, e ele não aguenta sem passar ali e falar assim, olha, Deus pode mudar a sua história, Deus pode cuidar desse detalhe na sua vida. Eu quero te dar um conselho. Ora, fala com Deus. Isso é um profeta. Sabe, na nossa mente, quando a gente fala de profeta, nós pensamos naquele que vai revelar todo mundo, naquele que dá uns pulos e dá uns gritos e sabe o número do CPF. Não é esse. O profeta pode ser qualquer um, até aquele mais quietinho, que na hora certa ele tem um bom conselho para dar. Na hora certa ele é usado pelo Espírito Santo para aconselhar, para induzir ou introduzir a palavra do Senhor no coração daquela pessoa. Fala assim, olha, você pode mudar essa história se você tomar uma atitude. Assim como o evangelista, né? Na nossa igreja tem um ministério de evangelista, né? Uma pessoa que é consagrada para ser evangelista. Mas talvez você, na sua simplicidade, sabe falar do amor de Jesus. Talvez você, na sua simplicidade, não perde uma oportunidade de falar do amor de Jesus, de orar por alguém. Gente, isso é maravilhoso. E é um ministério de evangelismo que tem no seu coração. Então, em todos esses ministérios, talvez no pastoreio, você sabe cuidar da pessoa, sabe, você se preocupa, você cuida. É um ministério de pastoreio. Sabe, você sabe ensinar, você sabe preparar um estudo. É um ministério de mestre. Todos nós temos algo, não importa se você simplesmente limpa a igreja, se você simplesmente só toca, não tem coragem de cantar, né? ou dá só não faz oração, não importa a função, você se enquadra dentro desses ministérios. Amém. E é interessante que o Senhor nos dá esses ministérios para um propósito. Para um propósito. Queridos, nós temos um propósito. Por isso que eu falei que nós precisamos ser dóceis, mansos, humildes, né? Ser suporte, aprender a conviver,
buscar, nos esforçar pela unidade. Por isso que eu falei isso, por quê? Porque existe um propósito para aqueles que foram chamados filhos de Deus. E o propósito é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Queridos, a igreja do Senhor tem o propósito de manter o corpo de Cristo edificado. Edificado. Sabe, não cabe somente ao pastor edificar a igreja, mas todos nós temos a função de manter o corpo de Cristo edificado. E é aí que nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, né? Aí que nós usamos a nossa intimidade com o Senhor. Aí que nós usamos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque, gente, no reino de Deus, ninguém é inútil. Ninguém é inútil. Todo mundo é útil para o Senhor. Porque senão Ele não nos escolheria. Porque senão Ele não nos chamaria. E porque senão Ele não nos ensinaria na Sua palavra que todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Por isso que Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os dons do Espírito. E são muitos dons que o Espírito tem. E é Ele quem dá a cada um, segundo a vontade do Senhor, segundo a sua própria vontade. É Ele quem dá. É Ele quem dá. Então, não se decepcione se aquilo que você quer não está sobre você. Mas se alegre, porque aquilo que o Senhor quer está sobre você. E Ele confiou em você essa função de servo, de edificador do reino, da casa do Senhor, do povo de Deus, do corpo de Cristo. Você é um edificador do corpo de Cristo. Eu, pastor? Mas eu? Você. Sabe aquele momento que você ora lá na tua casa e coloca a igreja do Senhor? Fala: Senhor, ajuda aquele povo. Eu creio que o Senhor tem uma obra naquele lugar. Senhor, abençoa a vida do irmão Daniel, irmã Nair. Às vezes você faz até uma lista e coloca todo mundo. Às vezes você ora generalizado por todos. Mas o Senhor ouve e você está edificando o corpo de Cristo. Sabe aquele momento que você vê alguém passando uma necessidade? Isso já aconteceu aqui. De alguém chegar para mim e falar: pastor, sabe que não dá para a gente dar uma oferta para uma pessoa? Eu vejo que talvez vai precisar. E a gente vai e faz. E é uma bênção na vida daquela pessoa. Isso é edificação do corpo de Cristo. Sabe quando você sente saudade de alguém, sente falta de alguém, e você manda uma mensagem? Você está edificando o corpo de Cristo. Gente, nós precisamos usar, pôr em prática a nossa função no reino de Deus. É um propósito que o Senhor nos dá. Por quê? Porque nós temos um ministério que o Senhor nos escolheu. Ele confiou algo em nós. Ele confiou algo em nós. Sabe? E tudo isso faz um corpo que está bem ajustado. Um corpo que está bem unido, bem ajeitadinho, firme, né? Você vê que quando o corpo está com algum problema, né? Vamos colocar um exemplo aqui, já que nós estávamos falando de corredor. O camarada está com problema no joelho, né? O corpo vai andar ajustadinho? Ele vai andar bem se arrastando, bem torto. Às vezes nunca mais fica igual. Nós precisamos estar com o corpo bem ajustado. E ali onde talvez está uma ferida, ali onde está um nervo meio esticado, a gente vai ali e trabalha, né? Aquele que é a célula do corpo, vai ali e traz cura sobre aquele lugar. E o corpo do Senhor vai continuando saudável, vai continuando ajustado, vai continuando santo na presença do Senhor. Nós temos essa função, este propósito. Amém? Está todo mundo aí? E ele fala, né? O corpo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que nós temos essa função? Para que sejamos maduros na presença do Senhor. Porque vão vir pessoas novas, vão vir pessoas imaturas, pessoas que não conhecem nada. E essas pessoas precisam de um corpo maduro, para que ela possa aprender, para que ela possa crescer na presença do Senhor, saudável, com solidez na presença do Senhor. Aleluia. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas de doutrinas e pela esperteza de alguns homens que procuram induzir ao erro. Eu não quero ninguém, caminhando para o erro. Eu quero todo mundo olhando para o Senhor Jesus, Mas existem aqueles que lançam uma atração para alcançar, e existem muitos. Hoje nós precisamos estar atentos, porque existem falsos profetas, pessoas que estão trazendo entendimentos, heresias, E é por isso que eu sempre falo, e eu sempre aconselho, gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque se você está baseado na palavra, pode falar o que quiser, não vai te enganar. Não vai te enganar. Porque aquele que está firmado na palavra do Senhor não é enganado por ventos de doutrina. Aquele que não está alicerçado no Senhor da palavra, ele qualquer coisa que falar, ele engole e vai. Mas nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, no Senhor. Amém? Amém. E aí ele fala assim, antes nós seguimos na verdade, no amor, e aí nós chegamos em algo maravilhoso que diz assim, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, em Cristo. Cresçamos em tudo. Queridos, se nós andamos como um corpo bem ajustado, como um corpo que ama, como um corpo que é humilde, o nosso propósito é fazer com que nós cresçamos. Queridos, Jesus não nos chamou para não ganharmos almas para o reino de Deus. Ele nos chamou para enchermos o reino, para povoarmos o céu, para esvaziá-los no inferno. E nós precisamos alcançar essas vidas. Sabe? Você sabe como. Você sabe como. Você sabe a maneira que você pode ser usado para alcançar alguém. E nós unidos precisamos crescer. Em graça e em conhecimento. Mas também em quantidade. Porque se a gente não se preocupa com aquele que está se perdendo lá fora, alguma coisa em nós está errada. Se a gente não se preocupa em ver o povo se arrastando, o povo, os jovens se perdendo, se isso não nos preocupa, se isso não é um ponto, um tópico da nossa oração, nós estamos errados. Nós não estamos olhando para o reino de Deus. Nós estamos satisfeitos só com a nossa vida. Senhor, eu estou salvo, tá bom já. Tá bom, eu ir para o céu, tá bacana, tá top. Não vou nem preocupar com o outro, que daí vai dar trabalho, pode ser que eu perca a minha paz e perca até a minha salvação. Porque daí o outro não vem, eu crio uma expectativa, em vez de eu trazer ele, eu é que vou para lá. Estamos errados, pensamos assim. Estamos errados se isso passa pela nossa mente. Nós somos muito mais fortes. E no Senhor nós teremos estratégia. Estratégia para alcançar vidas. Porque nós precisamos crescer. E crescer em tudo naquele que é o cabeça. Em Cristo Jesus. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E agora vem de novo essa palavra. Cresce e edifica-se a si mesmo. Queridos, todo corpo ajustado, todo corpo que anda com o mesmo propósito, todo corpo que as suas juntas estão arrumadas, todo corpo que entendeu o seu ministério, o seu propósito nessa terra, ele cresce. Ele cresce. Ele cresce e se auto-edifica. Por quê? Porque está ajustado no Senhor.
no Senhor. Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui nós chegamos no final do texto, dizendo que cada um de nós precisamos realizar a nossa função para que esse corpo cresça. E não cresça de qualquer jeito, mas cresça edificado. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos um ministério nas nossas mãos. Sabe, eu nunca almejei ser pastor. Nunca. E as circunstâncias, as situações foram nos puxando, né? Nós sempre estivemos do lado dos nossos pastores quando nós estávamos no Monza, né? Que foi a igreja, a única igreja que nós estivemos. Sempre estivemos do lado, auxiliando no que fosse necessário, no que fosse possível, no que estava ao nosso alcance. Sem interesse, mas buscando fazer aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Nós tínhamos uma responsabilidade. E um dia nós aprendemos sobre esses ministérios. E aí a gente começa a pensar qual deles eu me encaixo. Aí a gente olha e fala assim, Senhor, eu não encaixo nenhum deles. Né? Eu vou ficar aqui ajudando, tá legal. E aí o Senhor nos chama para um outro propósito. E num tempo nós nos vimos à frente da igreja sem perceber. De repente, um pastor sai e fica um tempo sem pastor. E aí o Vando que estava lá, e a Ana que estava lá. E nós não deixamos, né? Não é minha responsabilidade, deixa quieto, assim, não vou. E aí nós tentamos cumprir com a nossa função, tentando fazer o melhor que nós poderíamos fazer. Muitas vezes limitados, muitas vezes sem experiência, mas tentamos fazer. E o Senhor nos ajudou. E se passaram anos, e nós recebemos um convite para vir para cá. E podem ter certeza que esse convite assustou a gente. Mas é por causa de nós, pastor? Você está assustando? Não, é porque era uma outra responsabilidade, um outro passo, que a gente não tinha essa experiência de estar à frente de uma igreja. Um pouco que a gente não tinha intimidade, que não conhecíamos, né? Já tinha vindo aqui uma vez pregar, e eu acho que isso faz uns 10 anos atrás, né? Quando o Valdinei pastoreou aqui por um tempinho, por 6 meses, né? Numa quarta-feira ele me convidou para vir aqui, eu vim pregar, estava a Kézia, a Donizete, aí eu conheci o irmão Sebastião, mas acho que eles nem lembram de mim, mas eu lembro das carinhas dos irmãos naquela época. Mas depois disso eu não tive mais contato, e é muito difícil você ir para um lugar que você não conhece ninguém. Mas o Senhor colocou paz no nosso coração, nas mãos. E nisso nós entendemos que foi se confirmando o ministério que o Senhor tinha colocado no nosso coração. Talvez eu não seja o melhor pastor, ou um pastor tão bom assim. Talvez eu não seja o melhor mestre, ou um grande ensinador, que eu sei que eu não sou. Mas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração é que nós precisamos cumprir com a nossa missão, com a nossa função. Porque, gente, pode ter certeza que se fosse da minha vontade, da vontade da Ana, nós não estaríamos aqui. O medo faz a gente não querer. A preocupação, o pensar como será, os resultados, os projetos que às vezes a gente coloca no nosso coração, e às vezes não é bem daquele jeito, e a gente precisa entender no Senhor, de que é os planos dele, é a vontade dele. Mas o Senhor tem ministrado que sim, é esse o propósito. Queridos, entenda que você tem um propósito no corpo de Cristo. E eu não estou falando isso só na igreja presbiteriana renovada do Bairro Alto, é no corpo de Cristo.
na Igreja Universal do Senhor, não do Reino de Deus. Você tem um propósito. E aí a igreja cresce e edifica em amor, na medida em que cada um, olha só, a igreja cresce e edifica em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Nós temos uma função no reino de Deus. E se a igreja não cresce, nós precisamos achar aonde nós podemos melhorar para que a igreja cresça. Nós temos visto muitos relatos, muitas histórias, muitos pastores, muitos líderes falando com relação à igreja, que as igrejas têm, as pessoas não querem mais se render ao Senhor. Nós temos visto tantas religiões surgindo de uma forma escancarada, pregando facilidades. E pessoas querem facilidades. Pessoas querem, aquilo que me agrada, aquilo que mexe com o meu ego, aquilo que me faz se sentir bem. E não que no reino de Deus nós não nos sentimos bem. Sentimos muito bem, graças a Deus. Mas as pessoas querem aquilo que enche os olhos. E isso está escancarado hoje. Em cada lugar que você vai, você vê. E as pessoas não querem mais renunciar, não querem mais ter compromisso, não querem mais se sacrificar, não querem mais cumprir o ministério. Que nós possamos ser essas pessoas que cumprem a nossa função, que cumprem a nossa função. Você tem uma função no corpo de Cristo. Entenda. Sabe a unha? Tem uma função. Sabe o dedão? Tem uma função. Sabe os dedos dos pés? Tem uma função. Tem uma função. Deixa uma unha encravar para você ver se ela não incomoda. O corpo precisa estar ajustado e cada um cumprindo a sua função. Se coloque de pé neste momento. Talvez você já pensou que você não tem utilidade nenhuma no reino de Deus? Talvez você já pensou que você é crente de banco. Não existe crente de banco. Existe crente do corpo de Cristo. Não é porque você não prega, não canta, não toca, ou não faz algo público, que você não é nada. A igreja precisa de cada um na sua função. Precisa de intercessores e intercessoras. Precisa daquele que cuida da ordem do culto. Precisa daquele que limpa a igreja. Precisa daquele que sabe aconselhar. Daquele que sabe orar. Sabe? Orar. A irmã Lejona contou esses dias que chegou um rapaz no trabalho dela, que ela viu que ele estava triste. E ela perdeu a oportunidade? Não, ela perdeu Jesus para ele. Ela orou por ele. Sabe, é não perder essas oportunidades, porque pessoas sedentas se achegam a nós direto. Pessoas com necessidades espirituais no seu interior, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, elas se aproximam de nós direto. E o que nós temos falado para essas pessoas? Vai no médico. Não que não deve ir no médico, deve. Mas fala assim, procura o médico. Mas eu quero orar por você. Porque eu tenho Deus que pode mudar essa situação. Sabe? Fale de Deus. Ministra aquilo que você é diante dessa pessoa. Porque mesmo que tenhamos provas, o Senhor está conosco em todo o tempo. E o mais importante é a esperança que nós temos nele. Eu quero orar com você. Talvez você tenha achado dificuldade de cumprir a sua função. Talvez você não sabe qual é a tua função. Talvez você tenha enfrentado uma luta que faz com que você não queira saber de pensar em outra pessoa. Talvez você está num momento difícil da sua vida, precisando de um suporte.
mas talvez você não falou ou não procurou um suporte. Procure um suporte. Procure alguém que pode te ajudar. Tenha sabedoria de escolher, mas fale com alguém. Sabe? Para que você seja cuidado também. Existem fases nas nossas vidas. As dificuldades vêm, elas vão, e nós não podemos desistir de estar em Cristo, de servir a Cristo. Paizinho querido, eu quero interceder pela tua igreja neste momento. A tua palavra nos convida a sermos humildes, dóceis. O Senhor nos ensina a termos atitudes de corpo de Cristo. E que cada um de nós fazemos parte desse corpo. Mas também ensina que todos nós fomos chamados para um propósito. Fomos criados com uma vocação, com uma facilidade. Nós fomos escolhidos para semear, para plantar, para falar e interceder, Senhor. Independente de qual for, Senhor, a função de cada um, nós temos uma função no corpo de Cristo. Senhor, eu peço que a tua boa mão esteja sobre cada coração. Talvez aquele que esteja precisando de ajuda, que nós possamos ter discernimento e poder ajudar, e poder, Senhor, cuidar, e poder ser um canal de bênção, Senhor. Paizinho querido, que aquilo que os seus filhos precisam, aquilo que os seus filhos têm colocado diante de Ti, possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo. Se ainda não descobriu, Senhor, que o Senhor possa revelar, mostrar, derramar, Senhor, do dom, Senhor, derramar do ministério, derramar, Senhor, da sabedoria, do entendimento para saber usar a tua habilidade, Senhor, da maneira certa, Pai. Abençoa o teu povo, para que possamos crescer, edificados em amor, crescer, fortalecidos no Senhor, crescer, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, crescer em graça, em conhecimento e em quantidade também, Senhor. Que este lugar possa, Senhor, ser cheio do Teu Espírito Santo e cheio de pessoas movidas pelo Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, eu intercedo por cada um de nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.